bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, gente. Em nome de Jesus, vamos juntos, porque Deus é fiel. Eu quero mandar um beijo especial para aquele que está ligadinho, perto, longe, para o Rafael que nasceu. Eu esqueci de mandar beijinho para o Rafael. Daqui a pouco tá andando, eu não mando beijo. Para a mãe dele, para Renata, para o pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe essa criança linda. Deus abençoe. Vamos juntos, porque Deus vai dar vitória. Tem milagre acontecendo, tem milagre para todo lado, viu, irmãos? Pode acreditar, é verdade. O Senhor está fazendo milagre acontecer. Você respirou hoje, você acordou, despertou, dormiu e despertou. O Senhor guardou teu sono. Você que ainda que enfermo, o Senhor tem guardado você no leito de enfermidade, porque é assim que diz a palavra, e Ele vai te tirar daí. Você crê em nome de Jesus? O Senhor tem sustentado na nossa luta, para quando nós sairmos dessa prova, desse processo, a gente saia cantando o hino da vitória, porque Deus é contigo. Aleluia, como diz o louvor da nossa irmã Raquel. Fala, Daniel. Aleluia, o Senhor diz: eu estou aqui, não tenha medo não. Aleluia, o Senhor está dizendo para você: não fica com medo não, eu estou chegando, eu estou contigo, eu sou permanentemente contigo, filho, filha, assim diz o Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Mais uma programação que tu tem nos colocado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos usar, por sua bondade e misericórdia. Senhor, muito obrigado pelo seu amor para conosco. Continua operando milagre nessa vida que me ouve agora, que precisa de cura, que precisa de uma intervenção divina. Essa esposa que chora pelo seu marido que precisa ser convertido. Senhor, esse casamento que não sai, essa pessoa que há tantos anos mora junto, esse homem que tem orado por sua esposa também, essa mulher por seu companheiro. Pai, efetua um milagre nessa união, faça acontecer milagres, Senhor Deus, e dissipa o pecado, Senhor Jesus, e haja, Senhor, na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus eu oro. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas lutas você tem passado, e também muitas cicatrizes ficaram, né, Catinha? Esse louvor é lindo. O Senhor vai falar contigo. Ouça e eu já volto. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou o remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Yeah, yeah. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu.
viemos para adorar a Deus. Coisa linda! E não penso que é falta de luta nem de prova, não. Você com certeza fará ou falará o mesmo. Usará das minhas palavras, porque com certeza a luta é grande. Mas olha, maior é a vitória e mais importante de tudo isso são as experiências, a maturidade que você absorve, que você recebe de Deus através de toda essa luta. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, olha, você vai crescer, você vai... com o Senhor, né, eu digo, você vai com essas cicatrizes, você vai ter uma maturidade que diante de muitos, sabe, você vai chegar para conversar, você vai ver, vai louvar a Deus. Eu já vivi isso. Sabe aquele momento que você olha para a pessoa, tipo, você encontrou 20 anos depois. Aí você fala, poxa vida, louvado seja Deus por minhas provas e lutas. Vejo que o Senhor me forjou, ainda que doeu. Porque às vezes você encontra até uma pessoa, como me lembrei agora, aquele médico cirurgião, que ele falou assim que Deus tinha um plano na vida dele, Dr. Ray. E ele falou, olha, Deus me chamou para missões, mas eu optei pela minha vida profissional e hoje eu sou um médico famoso. E todos que estavam comigo na hora que Deus falou, a profecia foi lançada, os jovens que estavam comigo, eles optaram por servir ao Senhor fazendo missões. E aí eu não os segui, não fiz o que Deus mandou. Hoje eu tento, mas eu não consigo, porque eles já estão lá na frente, eu estou aqui atrás. Pensa um homem famoso. Aí você pergunta, quem são esses jovens que ele está falando? Que ele cita, os missionários. Não tem nome famoso, não. Mas olha, ele invejando os jovens, isso é que me chama atenção. Me chama atenção que ele, com todo o poder que ele tem, físico, material, fama, não o leva a crer nem entender, e ele sabe muito bem que o alcance dos seus amigos ministerial, espiritual e de intimidade com Deus é muito maior, muito aquém do que ter dinheiro e fama. E só pode dizer isso quem tem fama. E ele mesmo falou numa entrevista, num vídeo. E é tremendo isso. Ele fez um sinal com as mãos dizendo, eles decolaram e eu fiquei para trás. Como que um homem tão famoso diz que ficou para trás? É isso que eu quero que a igreja entenda, que me ouve agora. E quando eu falo igreja, não tem, né, nome e rótulo. Eu digo igreja na face da terra. Não importa como você serve o Senhor, de onde você é. Não importa que país, que estado, se no Brasil, que mundo você está na tua mente. De repente um mundo que você fez só para você. Deus está falando para você, olha, eu quero ter uma intimidade contigo que dinheiro não paga. Eu quero ter uma intimidade, eu quero que você me conheça de forma que muitos que já chegaram lá em cima, no topo, almejam ou sonham estar do teu lado, ainda que não consigam. Porque não consegue, gente, não consegue. Coloca um homem de Deus, experimentado, homem, eu digo, né? Homem e mulher de Deus, um servo do Senhor, experimentado, com experiência com Deus, sabe? Vida de oração, consagração. Aí você pega um outro que frequenta a igreja, 50 anos também. Aí você pegou um pastor, um homem, sei lá, um homem de Deus, como eu disse, e pode colocar nele 30 anos, mas coloca um outro que frequenta a igreja 50. Mas ele não sabe um terço de experiência, de maturidade, de vida com Deus. Não sabe, Senhor, você toca uns assuntos que ele não sabe nem o que se trata. Aí você fala num assunto, ele entra no outro, porque ele não sabe nem responder. E isso é tremendo. Aí eu quero falar hoje de um homem de Deus chamado Daniel, aleluia, que ele sabia bem o que era isso. E a palavra de Deus diz aqui, louvado seja Deus, sobre Daniel, que Daniel era um homem escolhido, aleluia. Aqui no versículo 1 do capítulo 6, diz assim, Dario achou bom nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores, sobre eles um dos quais era Daniel. E aqui a palavra de Deus diz, eu não vou continuar lendo por causa muito longo, que Daniel, ele apareceu mais, ele se destacou mais, o trabalho de Daniel prosperava mais. Daniel era diferente, ele tinha vários adjetivos, várias qualidades. E noto na palavra de Deus que isso começou a incomodar os outros que o cercavam, que tinham a mesma função que ele. E muitas das vezes a gente fica se perguntando, vem cá, eu não tenho carro, não tenho casa,
não tem isso, não tem aquilo. O que está incomodando? Aleluia. É a unção que tem em você. É o chamado na tua vida. É essa intimidade que eu falei, citei, eu acho que ontem, na pregação de ontem, no programa, ou anteontem, eu não me lembro bem, da intimidade e da unção que o Espírito Santo dá. Essa ligação, essa unidade do teu Espírito com o Espírito Santo, e que você, louvado seja o nome do Senhor, muitos queriam ter o que você tem e não podem ter. Não consegue ter, sabe? Essa intimidade de você dobrar o joelho, na mesma hora você sente a mão de Deus tocando no teu ombro. E eu me lembro das minhas experiências, eu me lembro bem de quantas vezes anjos me visitaram e falaram, conversaram comigo, dizendo: você sabe que você é especial, você é escolhida, aleluia, que você é vaso escolhido. E eu entendo que Daniel também, não tem como, você que é especial, você que é especial porque é escolhido por Deus, não nasceu por acaso, ninguém nasce por acaso. Mas tem uns que se deixaram, aleluia, aceitaram a proposta, os planos, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são para todos, mas nem todos aceitam. Você entende o que eu estou falando? E Daniel entendeu e aceitou. Junto com ele tinha vários jovens, vários, sabe, especiais. O meu filho Joe, agora há pouco, ele dizia sobre Daniel, e ele falava assim, não era qualquer um, ele era especial, não é verdade, Joe? Ele tinha sua especialidade, ele tinha sua marca. E é isso, como disse o louvor, nos deixam cicatrizes as provas, mas também nos deixam com uma experiência que a gente sai louvando a Deus. Fala, Joe. Daniel era de uma família proeminente em Israel. Daniel era um príncipe, um dos príncipes. E quando eles foram cativos para a Babilônia, que Deus veio contra eles por causa dos pecados que eles acumularam, então Deus decidiu, falou: olha, vai chegar um momento que eu vou ter que levar vocês, se vocês não cumprirem os mandamentos. Isso ele disse para Moisés e perguntou: povo, vocês querem aceitar esse acordo? E o povo falou: não, nós vamos cumprir esse acordo. E assim como veio a bênção do Senhor e eles se tornaram uma grande nação, também veio a maldição quando eles se voltaram para ídolos e começaram a trair a aliança com o Senhor. Então, quando chegou o tempo de Daniel, infelizmente, Daniel não tinha nada a ver com isso, mas quando uma nação começa a pecar contra o Senhor, não só aquelas pessoas que estão devendo vão pagar. Todos iremos pagar junto como uma nação e como uma família. E é exatamente esse momento que vive o Brasil. Alguns de nós não temos nada a ver com isso. Alguns de nós somos inocentes nessa sujeirada que está acontecendo no Brasil. Mas, por causa da sujeirada de uns, todos nós iremos pagar juntos como uma família. E quando a Babilônia levou cativo toda Israel, quando diz na Bíblia toda Israel, não é exatamente toda Israel. Ela levou cativo quem tinha de interesse. Quando os reis chegavam e levavam pessoas cativas, eles levavam pessoas de valor. Ele olhava a boca da pessoa, vê se tá em todos os dentes, se os dentes são de qualidade. Esse seria um bom escravo para mim. Eu olhava pro corpo da pessoa, vê se essa pessoa tem saúde, tem uma pele de qualidade. Essa seria um bom escravo pro meu castelo. E é o mesmo caso. Daniel era uma pessoa proeminente, um aristocrata de uma família rica e um príncipe em Israel, um dos primeiros príncipes de Israel. E por isso ele foi escolhido com os outros príncipes e eles foram levados cativos para Babilônia e lá eles seriam escravos. Então imagine, o cara que sai de uma família que é proeminente, digamos assim, uma pessoa, um príncipe no Brasil, não tem príncipe no Brasil, mas vamos botar uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que já tem a família tradicional, né, aquela coisa, já tem o seu garantido, todo mundo olha pra eles e fala assim: olha, aquele ali tem futuro, casa com aquele ali, que aquele ali, a família dele não joga pra perder não, já tem pra... E todo mundo já cresce o olho e ele era um desses que se destaca em qualquer festinha, tá lá o príncipe Daniel. Mas de repente, infelizmente, na geração dele, Deus deseja cobrar uma dívida com o povo. E vai Daniel, que era um príncipe, e vai ser escravo em outra nação. Então é dentro desse contexto que Daniel passa a ser escravo dentro da Babilônia. E ele tem 70 anos de escravidão lá dentro. E nesses 70 anos nós temos um relato histórico detalhado de como Deus trata com uma pessoa que, mesmo numa situação de dificuldade, de adversidade extrema, uma pessoa que perdeu tudo, teve que começar do zero e teve que provar o seu valor perante a corte de reis,
como Deus trata com esse tipo de pessoa. Como Deus trata com uma pessoa interessada em fazer acontecer. Uma pessoa que tenha intimidade. Uma pessoa que... Daniel não era qualquer um. O cara orava dia e noite. Ele comprou briga pra orar. Hoje em dia, se o nego falar pra eu comprar briga pra eu orar, eu falava, beleza, brother. Se tu não quiser, eu não vou orar também. Então, tá ótimo. Pode falar aí. O cara comprava uma briga pra ir pra jaula de leão porque ele queria orar. Então, a gente briga pro povo orar. Aquela famosa, eu pago para não entrar numa briga e pago o dobro pra sair. E ele era aqueles caras que não. Eu quero orar, eu tenho uma intimidade, eu tenho meu Deus, e aqui, ó, aqui é isso, eu não vou comer das suas refeições sacrificadas para Deus, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E era uma pessoa que tinha uma intimidade a tal ponto que ele não conseguia se misturar com a cultura da Babilônia. Então, a gente tem um privilégio, poucas pessoas na Bíblia tiveram uma história tão detalhada como Daniel. Tu vê Daniel saindo como criança, como jovem proeminente de Israel cativo, como um príncipe virando um escravo, e depois ele vai amadurecendo e Deus vai relatando, vai mostrando a história dele, como ele se relaciona com Deus, e ele foi uma pessoa tão íntima de Deus, que Deus decidiu confiar a ele segredos que estão sendo revelados para hoje. São segredos que estão sendo revelados. Deus falou, olha, guarda esses segredos, que você tem tanta intimidade que eu posso contar pra você. Mas guarda esse segredo, que isso aqui é lá pra frente, é 2000 anos na frente, não tem nada a ver com você aqui. Tem nada a ver, mas guarda que a gente tem intimidade, se você tem intimidade com alguém, você conta segredos. E o que eu sempre digo, intimidade você alcança com alguém como? Quando você conta segredos pra alguém. Então Deus, quando conta segredos dele para um ser humano, é porque ele está mostrando, eu tenho um relacionamento de intimidade contigo. Quando ele mostrava segredos para Moisés, quando ele revelou o nome dele para Moisés, ele falou, eu tenho intimidade contigo. Os outros falavam com Deus, falavam, Senhor, Senhor. Para Moisés, não. Ele falou, meu nome é esse. As 4 consoantes. Yud, Vav, Yud, Ei, Vav, Ei. E ele falou, olha, esse é o meu nome, Moisés. Agora você tem por quem chamar. Antes as pessoas diziam, olha, o pai de Isaac e Jacó. Não, agora você tem um nome. Esse aqui é o meu nome, Moisés. Esse aqui é um segredo entre eu e você, e eu permito que você compartilhe com o mundo. E é muito interessante quando Deus revela um segredo para uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa usada por Deus, ela consegue espalhar esse segredo de forma que vai beneficiar não só a vida dela, mas beneficia todo mundo. Assim como Moisés beneficiou todo mundo por causa de uma amizade que ele teve com um Deus que era um Deus do secreto, e nesse momento o Deus do secreto se revela para um homem, e esse homem decide se revelar para o resto dos homens. E assim todos nós fomos afetados pela amizade de Deus com Moisés. E assim, da mesma forma, Daniel afeta a nossa vida até hoje, porque através da história, da vivência, das coisas que ele passou, nós temos a experiência de saber como Deus trata com uma pessoa que tem dedicação total em fazer o que é certo perante ele. Você entende o porquê das cicatrizes? Você entende que não dá para ser um Daniel na vida sem cicatrizes? Porque Daniel, lançado na cova, saiu com cicatrizes na alma. Olha, Daniel sendo julgado por estranhos. Eu vejo aqui na palavra de Deus, no capítulo 6 mesmo de Daniel, os homens dizendo assim, os seus, entre aspas, amigos de trabalho, dizendo assim, a gente tem que pegá-lo em qualquer coisa, a gente tem que derrubá-lo, a gente tem que fazer alguma coisa, mas aqui, a gente não acha um defeito nesse cara. Ele não faz nada de errado. Olha aí, gente, coisa linda. Aí disseram assim, ó, então, na lei do Deus dele, a gente vai ter que pegar ele lá, porque é a única coisa que ele tem constância, é vida com Deus dele. Eita, aleluia. Aí, como o Joe falou aqui, olha, um cara que foi criado cheio de mimos. Aí você pensa bem, ele podia chegar e fazer biquinho, falar assim, quer saber, eu perdi tudo, a partir de hoje eu não quero saber de Deus, não oro mais. Primeira proposta que fizessem pra ele falou, aceito. Ele ia falar, né? Igual muitos crentes que a gente vê por aí, eu aceito. Pode, não precisa forçar muito não. Para de orar, tá bom. Deus me deixou mesmo aqui, ó, como escravo, tô parando. Mas porque hoje em dia a gente acontece muito isso, né? Qualquer lutinha o povo fala, tá bom, já tô desistindo. Não precisa nem forçar muito, como disse o Joe. Não precisa nem forçar. Antes de você forçar, eu já tô dizendo não pra Deus. Muitos são assim. Sabe, a coisa é no extremo, mas tem aqueles que são chamados como Daniel, que entra ano, sai ano, 70 anos.
70 anos o cara ficou lá sofrendo. E olha, quando aprontaram para ele a situação mais marcante na vida de Daniel é a cova. E quando você vê na cova Daniel ali, o Senhor, ele se sente tão incomodado por amor a Daniel, que ele não deixa, na noite que Daniel passou com aqueles leões ali dentro famintos, o rei também não dormiu. Deus é assim, aleluia. O John falou aqui sobre intimidade, sobre amizade. Você conta para ele conta para você, e você vive lá no Salmo 125. Louvado seja Deus. O Senhor fala, é tremendo sobre isso, que a intimidade, para ter intimidade com Deus, aleluia, não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem intimidade com Deus. O Senhor não chama qualquer um para os segredos. Os segredos do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, diz o Senhor. No Salmo 25, o Senhor, não é 125, não, é 25, irmãos. No Salmo 25, o Senhor diz assim, os segredos do Senhor. Sabe o que é segredo? Segredo só tem amigo, um para o outro. São para os que o temem, temor, sabe? Reverência, é olhar para Deus, igual o Joe falou aqui, Moisés, Deus, ó, a amizade era tanto que Moisés falava, Deus parava o céu por causa de Moisés, é ou não é, Joe? Aleluia. É interessante notar também que a intimidade depende muito da situação que você está vivendo. Se você vive num grande palácio, se você vive numa vidinha muito, muito boa, muito cheia de regalias, provavelmente você não vai ter intimidade com Deus. Aí você se pergunta por quê? Por quê? Porque você não tem tempo. Se você está vivendo muito bem, se você está vivendo num carro de 200 mil reais, você não tem tempo para falar com Deus. Se você está na Disney toda semana fazendo viagem para a Europa, você não tem tempo para parar para falar com Deus. Ficar falando sozinho, o negócio é viver o momento, o negócio é ter a felicidade. Você só consegue parar para refletir sobre a sua vida, sobre a sua realidade, quando você está passando por um momento muito difícil. O ser humano é uma coisa muito agitada, e se ele tem muito incentivo de fora, ele demora a olhar para dentro. Então, é difícil. Moisés só encontrou Deus quando ele estava lá no deserto. Ele era um príncipe, é a mesma história de Daniel. Ele era um príncipe, Moisés era um príncipe, foi lançado fora do Egito e agora ele era um pastor de ovelhas no deserto, tomando o sol na cabeça dia e noite. E aí de repente aparece uma sarça ardente, ele olha para o lado e é Deus querendo puxar assunto com ele no deserto. Aleluia. A situação interfere diretamente em como você vai perceber a vida, como você vai ser receptivo à aproximação de Deus. Outro exemplo, Davi. Se Davi já tivesse nascido no castelo, dificilmente... Jonatas era uma cópia de Davi, digamos assim, quase uma cópia. O melhor amigo, como irmão. Cresceu no castelo com todas as regalias. Não tinha intimidade com Deus que tinha Davi. Ele tinha intimidade com Deus, ele era fiel a Deus, Jonatas. Mas ele não tinha o nível de intimidade que teve Davi. Porque Davi passou por situações tão complexas, tão difíceis, que despertaram nele uma intimidade que só alcança quem passar pelo fogo. Daniel, intimidade porque o cara teve que enfrentar... Ele era um príncipe, ele foi jogado fora da sua situação financeira. Vai saber onde foi, não, a Bíblia não relata, mas seus pais, eu não sei se os pais dele ficaram para trás, porque o povo, os líderes só levaram pessoas importantes, pessoas proeminentes, que poderiam servir de escravos. Os pais de Daniel talvez ficaram para trás, ou não, porque eram pessoas importantes também, mas na Bíblia não relata se ele tinha contato direto com os pais, ou com sua família, seus parentes. Pelo jeito, ele foi separado, cada um para uma província, cada um para um lado, e de repente tudo que ele conhecia por realidade mudou. Então é isso, quando a realidade te choca, é aquele momento que você para, olha pra dentro, e nesse momento, se você olhar pra dentro e tiver a coragem de puxar um assunto com nada, é aí que Deus responde. Esse é o problema, as pessoas, elas não acreditam que podem puxar assunto com nada. E isso é muito difícil, por um mundo que nós vivemos é um mundo extremamente materialista, e puxar assunto com nada, como puxava um cara chamado Jesus, é um sinal de loucura. Se você puxa um assunto e fala, olha, eu acredito em Deus, vem 30 dedos, todo mundo fala, você tá maluco? Dentro de faculdade, se você falar, eu acredito em Deus, os grandes intelectuais de hoje, metidos a intelectuais, eles apontam pra você e falam, você acredita em historinha também do Papai Noel? Você acredita em Deus? Acredita na Páscoa? O que você acredita? Acredita no coelhinho? Então, é um mundo que a gente vive, onde ele tenta forçar que você não tenha uma espiritualidade desenvolvida e que você não tenha essa vida como teve Daniel. E é o mesmo mundo que se repete, um atrás do outro. Daniel parava para orar pelo menos 3 vezes ao dia e todos os inimigos dele olhavam para ele e falavam, esse cara tá maluco.
o defeito desse cara é orar demais. Esse cara tá retardado. Mas mesmo dentro do retardo mental dele, a gente pode armar uma pra ele. Só que ele não contava que o invisível reage. O invisível pode fazer alguma coisa acontecer. Então Daniel aparentemente estava ali no invisível, retardado, olhando pro nada, olhando pra uma janela, orando e falando: Deus, vai bater 70 anos, você falou que 70 anos, em 70 anos você ia tirar a gente da Babilônia, eu tô acreditando nisso. E Daniel não estava reclamando nem pra ele, porque ele ficou na Babilônia, ele não queria mais voltar pra Israel, porque ele já tinha a vida resolvida dele, ele viveu tudo que tinha pra viver, era um cara adulto, já quase perto da morte. Ele estava brigando pelo povo de Israel, ele estava orando pelos amigos, pelos parentes, pelas futuras gerações. É um nível de intimidade que Deus espera, uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus espera que ela interceda pelos outros. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais Ele vai esperar que você olhe por fora da caixa, olhe pra fora da caixinha, olhe por fora do que as pessoas... Uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, naturalmente ela vai conseguir ver o todo e não só a situação. Se fosse de cada um de nós ali, talvez nós só orássemos: não, Deus, olha só, me ajuda aqui na Babilônia, tô aqui... Não, Daniel falava: Deus, você fez uma promessa que em 70 anos, depois da escravidão de 70 anos, você iria libertar o povo. Esse ano é agora, aconteceu agora. E ele começou a orar. E Deus espera isso. Assim como Moisés, quando Deus falava: olha, eu vou desistir desse povo. Deus esperava de Moisés que falasse: não vai desistir do povo. Eu tô aqui, eu sou teu amigo, a gente não combinou que a gente ia fazer isso, que a gente ia resolver o problema desse povo? E Deus falou: tá certo, é isso mesmo que eu esperava que você fizesse. Quando Deus falou: olha, eu vou desistir desse povo, sempre vai vir alguém, vai vir Davi e vai falar: não, a promessa está em nós. Deus, para onde iremos nós, disseram os discípulos de Jesus. Quando Jesus falou: olha, eu posso desistir desse povo, eu posso desistir de vocês, os discípulos. Para onde iremos nós? Se você desistir da gente, para onde iremos nós? Então, é um mundo difícil? É. A realidade é difícil? É. Mas vence nessa realidade e na outra quem acredita que o invisível reage quando você faz uma oração. O invisível reage quando você está sozinho no quarto, como disse Jesus: se tranque sozinho no quarto e faça uma conversa, você e Deus. Essa é a diferença das pessoas que acreditam que caminham como disse Jacó, Israel, antes de morrer. Ele foi abençoar os netos, e quando ele colocou a mão na cabeça dos filhos de José, o José é outro grande exemplo de pessoa que foi colocado numa situação totalmente adversa, e por causa dessa situação, José manifestou o mais forte do seu potencial. E você não vê na Bíblia José sendo assim: então apareceu Deus para José e resolveu o problema do José. Não. Só pancada. É só a tragédia atrás do... Parece Jó. Uma tragédia atrás da outra. E ele tenta fugir pra lá, tenta fugir pra cá. E a mulher agarra aqui, uma loucura aqui, um acusa ali, acusa... E você não vê Deus entrando de uma forma bruta na história. Você só vê Deus tocando os detalhes da história de José. É uma pessoa que tem uma intimidade que ele nem precisa ver muito. Ele sabe que ali Deus vai aparecer e vai resolver a situação do jeito que tiver que ser resolvido. É diferente, uma pessoa diferenciada. E quando essa pessoa diferenciada aparece numa situação, num contexto de uma nação, seja onde for, as pessoas olham pra ele e falam: olha, você tem o espírito dos deuses. Essa sua sabedoria não é normal. Quando as pessoas olharem pra você e falarem: olha, você é uma pessoa iluminada, você fala: eu sou iluminado mesmo, porque eu sigo a filosofia que Jesus ensinou. E ela me traz essa luz que eu possa ser luz pro mundo. E essa passagem que eu estava falando sobre Israel. Israel chegou na oração final, que ele ia abençoar os filhos. Ele colocou a mão sobre os filhos de José e disse: olha, anjo que caminhou comigo todo o meu trajeto, que esteja caminhando com eles agora. Ou seja, Israel já tinha uma intimidade com Deus e um conhecimento que Paulo revelaria tempos depois, com mais detalhes, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Que os anjos estão aqui para favor das pessoas que estão trabalhando pelo progresso da igreja, pelo progresso do plano maior, que é o plano de resgate das pessoas que precisam de ajuda. E é isso, a intimidade vai gerar o quê? Como eu disse, a intimidade vai gerar o desejo de ajudar o próximo. A intimidade com Deus vai gerar o desejo de cuidar, de dar cuidado. Tanta intimidade assim, quem que tinha tanta intimidade assim? Jesus. E o que Jesus fazia além de cuidar? Ninguém cuidava de Jesus, só ele cuidava dos outros. De vez em quando aparecia alguém a dar uma ajudinha, mas ele dormia com a cabeça na pedra. O cara não tinha uma casa, não tinha onde dormir, vivia com a mesma roupa, provavelmente com a mesma roupa o dia inteiro, debaixo do sol, andando pra cima e pra baixo. E hoje em dia a ciência comprova o que Jesus falou. Aí todo mundo pergunta: o que a gente vai fazer, Jesus? Quando você for embora, o que a gente vai fazer?
cuida do próximo. Apacente as ovelhas, ou seja, cuida do teu próximo. Cada um aqui, ó, vocês, todos os discípulos, um cuida do outro e apacentem as ovelhas. Cuidem cada um do outro. E quando chega a ciência hoje em dia, 2000 anos depois, a ciência aparece e diz: qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade, segundo a ciência hoje em dia, que eles estão chegando à conclusão, depois de 2000 anos que Jesus já falou, já explicou, é o cuidado do próximo. Eles falaram: olha, felicidade não consiste em comprar um carro. Porque se você comprar um carro e você olhar pro lado, vai aparecer um carro novo do vizinho. E automaticamente a sua felicidade será rebaixada. Porque você acabou de comprar um carro por 10 mil, apareceu o outro carro ali que tava 8 mil, era o mesmo carro, você foi perdi 2 mil reais. E aí esse tipo de felicidade já tá fora. Essa felicidade não serve. A ciência já descartou. Comprar coisas não funciona. Então, o que a ciência disse? Felicidade está no sentimento de satisfação em poder ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, a felicidade entra em você naquele momento e você fala: eu fui útil na administração da felicidade de outra pessoa. Não é uma coisa que você... Não é um espírito de competição para ver quem é mais feliz. É um espírito de competição para ver quem ajuda mais pessoas a terem uma vida com paz. Essa é a diferença do que Jesus ensinava e do evangelho que as pessoas ensinam hoje, que é: vamos comprar tudo, vamos aparecer na televisão. É um evangelho medíocre, um evangelho sem rumo. O evangelho que Jesus ensinava era: cuide do próximo, apacente as ovelhas, ajude as outras ovelhas que não conseguiram chegar a tempo da festa, ajude elas a virem. Assim como eu tive que sair do templo, Deus teve que sair do templo, Jesus, e caminhar pelo meio da rua, para chamar as pessoas do meio da rua para a festa que os grandes rejeitaram. Então, o grande segredo da felicidade é um segredo difícil. Não é todo mundo que vai ter a intimidade com Deus o bastante para deixar de focar em si mesmo, para focar em ajudar o próximo. Eu, minha mãe, Daisy, e um monte de gente tem trabalhos paralelos onde nós ajudamos pessoas a se encontrarem a sua paz. E nisso nós estamos fazendo a nossa parte na existência maior, em ajudar as pessoas a se encontrarem e encontrar seu equilíbrio. E agora você tem que se perguntar: o que você está fazendo com a intimidade que Deus te deu? A sua intimidade é só aquela intimidade que serve só para você? Ou você pensa no próximo? Ou você dá um arroz para quem precisa? Ou você traz uma pessoa que está com dificuldade, traz para conhecer, conversar com um pastor na igreja? Uma pessoa que está enfrentando dificuldades mentais, você começa a conversar com ela e desenvolver um sentimento de empatia até que ela se sinta bem o bastante para poder andar sozinha. O que você está fazendo com essa possibilidade de felicidade que Jesus colocou na sua mão quando ele disse: cuide dos outros, apacente as minhas ovelhas, ame, cada um ame ao outro como você se ama. Cadê? O que você está fazendo com essa possibilidade de felicidade? E eu quero terminar esse programa dizendo que o que nos alimenta é isso. Aleluia, eu preciso alimentar alguém, porque eu sou do reino ou não sou ninguém. Eu fui chamada para isso. Quer me deixar doente? É me deixar sem levar essa palavra, sem estender a mão para quem precisa, sem, quando alguém me procura, ora por mim, eu fingir que eu não estou lendo aquela mensagem no bate-papo ou no WhatsApp. É impossível. Quando eu vejo alguém precisando, não estender minha mão, porque é isso que me satisfaz e é isso que me faz vencer. O segredo, muitos perguntam: qual é o seu segredo, missionária Daisy, pastora Daisy França, para manter-se de pé? Aleluia, Jesus, ele me ensinou esse segredo: ame, dê amor. E é isso que me mantém de pé. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelas cicatrizes, como disse o louvor. Muito obrigado, Senhor, que como Daniel, o Senhor nos chamou não para qualquer coisa, não para qualquer tipo pequeno de intimidade, mas para grande intimidade, para te conhecer, Senhor, melhor, e para levar esse evangelho, estender a mão, Senhor, e não temer, para a glória do seu nome. Quando nós buscamos a Ti, buscamos mais de Ti, queremos mais, te conhecer mais, Senhor. Não importa, Senhor Jesus amado, o que acham de nós. E eu oro, Senhor, para que muitos se levantem, como disse aquele filme Quarto de Guerra, guerreiros de oração, guerreiros que estendam a mão para o próximo, guerreiros que não tenham medo de receber ou ter cicatrizes futuramente, mas que levem a sua palavra e o seu reino cresça. Para a glória do seu nome eu oro, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Ai, que lindo, né? Que palavra linda. Como é bom a palavra de Deus, como é linda e eficaz. Louvado seja Deus. Amo vocês, gente. Eu tô indo embora. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Vai transformar.
Cristo em mim.